e, portanto, a civilização egípcia pudesse existir, era bastante escura, né? Ora, então, se por um lado, indiscutivelmente os egípcios, eles foram uma civilização que se destacou na engenharia, na medicina porque embalsamaram múmias, como a de Ramsés II, que está lá no Museu do Cairo até hoje. Ramsés II viveu por volta de 1700 anos antes de Cristo e a múmia está lá perfeitamente preservada. Eles, portanto, ao buscarem essas técnicas de mumificação, desenvolveram a sua medicina de forma muito avançada para a época. Não é? Mas e o que dizer do direito? Ora, para falar do direito, e nós repetimos isso e de forma incansável, não há como conhecer o direito de uma civilização sem conhecer suas relações sociais, suas estruturas sociais, sua cultura, porque o direito é um produto da cultura humana, né? Portanto, a história e o direito se encontram numa encruzilhada denominada homem e sua cultura. Ora, os egípcios, portanto, eles desenvolveram uma monarquia teocrática, era uma civilização extremamente religiosa. Eles, no início, se organizavam em pequenas tribos. Esses aglomerados de tribos passaram a ser denominados de nomos. A expressão nomarca, diferente de monarca, advém do fato de que nós tínhamos governantes, não é, nessas civilizações egípcias, dos nomos, que se denominavam nomarcas. Ora, a partir do momento em que o Egito organizou-se a partir dos nomos em reinados, e aí nós tínhamos um Egito dividido entre o Alto Egito e o Baixo Egito, o setentrional, o norte egípcio e o sul egípcio, por volta exatamente de 3.200 anos antes de Cristo, nós então temos a unificação desses reinos egípcios e com isso o início da governança de um rei faraó, né? Então, escritos nos apontam, embora haja muita divergência em relação à cronologia, não é? Na cronologia dessa historicidade dos reinos e dos faraós egípcios, indiscutivelmente era uma monarquia teocrática e eles tinham, portanto, o faraó como um deus vivo. O poder divino do faraó de ditar leis. Esse faraó, o deus homem, o sucessor de Horus, portanto, ditava o que era justo. Ora, nós então passamos a encontrar na civilização egípcia um desenvolvimento do direito penal, e vocês terão oportunidade de mergulhar nas instituições penais em breve. O direito penal da época era extremamente cruel, não é? Identificavam-se, por exemplo, que o Conselho de Sacerdotes, que era a mais alta corte judiciária egípcia, condenava as pessoas a serem atiradas aos crocodilos. E havia um apelo divino: se os crocodilos decidissem que aquela pessoa era inocente, não a devorariam. Mas não somente isso, a técnica de empalamento
ou empalação. O empalamento, que consistia em introduzir um madeirame no ânus da pessoa e deixá-la estaqueada até a morte, que tanto aterrorizou a Europa, quando os bárbaros também passaram a utilizar durante a Idade Média essa técnica. Gengis Khan, ele fazia questão de, após empalar seus inimigos, olhar nos olhos deles até que eles viessem a perecer, e implantou, portanto, uma cultura de terror e pânico. Seus inimigos chegaram muitas vezes a se render antes do combate, temendo as torturas e as empalações. Mas isso vem dos egípcios desde muito antes, né? Ora, então fica para nós que há registros de testamentos. Interessante destacar, já que estamos falando em testamentos, que nos leva, portanto, ao direito das sucessões, um direito diretamente ligado ao direito de família, que as dinastias e a realeza egípcia tinha uma longevidade muito pequena. Os faraós, ou as mulheres, que também, no caso, o último faraó foi uma mulher, Cleópatra, né? Eles viviam muito pouco. E aí chegamos a uma conclusão de que viviam pouco porque casavam entre si. Os parentes se casavam, irmãos se casavam para manter, portanto, o poder dinástico e, claro, a riqueza, já que quase todas as terras do Egito pertenciam ao faraó e seriam destinadas aos seus sucessores, né? Mas o direito, portanto, concedeu um grau de igualdade às mulheres na antiguidade egípcia, que nós não encontraremos na civilização mesopotâmica, por exemplo, e nem muito menos na civilização romana, que vai vir, portanto, 2.000 anos depois, no caso dos egípcios, 1.400 anos depois dos egípcios, né, os romanos, a fundação de Roma medeia por volta de 700 anos antes de Cristo. Portanto, mais de 20 séculos antes, nós já tínhamos um direito penal rigoroso, já tínhamos um direito que reconhecia igualdade entre homens e mulheres no Egito. Interessante essa faceta. Mas é importante dizer que tudo referente ao direito egípcio está sempre num plano ainda de suposições a partir de fontes históricas que são atas de julgamentos, contratos, mas é importante que se diga que jamais foi encontrado resquício de nenhum código de leis egípcias, em que pese documentos jurídicos e administrativos de 3.100 anos antes de Cristo, portanto, da época da unificação egípcia, do início da governança dos faraós, já apontavam leis egípcias, mas essas leis jamais foram encontradas, né? Então, nós poderemos destacar alguns aspectos interessantes dessas fontes históricas que dizem, então, sobre a igualdade de gênero na civilização egípcia, do casamento consanguíneo, portanto, identificado, essa mantença do sangue real como objetivo, né? A figura da testemunha tinha uma característica interessante durante esse momento
do processo criminal egípcio, onde a testemunha era obrigada a apontar os crimes e os criminosos, não é? Inclusive, a própria testemunha poderia, em mentindo, ser condenada à morte. Portanto, registros públicos egípcios dão conta de que havia um sentimento enraizado de justiça nessa civilização, mas é bom que se diga que esse sentimento tem o nascedor, o coração do faraó e portanto, o seu saber de divindade. Né? Ora, então não havia liberdade da testemunha em não falar o que sabia acerca de crimes. No direito sucessório ainda, há uma identificação muito clara de que o primogênito ele não tinha direitos diferenciados dos demais irmãos. Em muitos momentos, nós vamos ver adiante, que em outros sistemas jurídicos, nós vamos encontrar que o primogênito ele tinha direitos sucessórios privilegiados, fazendo escolhas de bens ou até mesmo sendo o único herdeiro. Bem, pessoal, a seguir nós vamos nos debruçar sobre outra civilização da antiguidade para ver de perto o direito na Mesopotâmia e, portanto, antecedendo a nossa visita ao direito grego. Então, eu fico por aqui nesse momento para não me estender em gravações muito longas, porque sei que se tornariam enfadonhas e não é o nosso propósito. E nós vamos, então, concluir por hoje que os egípcios designaram um grande legado para a humanidade. Mas não necessariamente vamos reconhecer que esse legado esteve no campo das ciências jurídicas.